gente está aqui com a doutora Isabela Mota, que é neurologista do HU, e vai ser uma das palestrantes do Conan Dracon. Doutora Isabela, a gente queria saber inicialmente que temática a senhora vai levar lá para o evento. Iremos falar sobre duas temáticas principais: as doenças do neurônio motor, que vão incluir nesse evento a amiotrofia espinhal, que é a AME, a esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, e a síndrome pós-poliomielite. E a outra temática são as distrofias de cinturas, né? Existem várias distrofias de cinturas, que também é uma doença genética, autossômica, recessiva ou dominante, mas vamos dar um enfoque maior em uma das distrofias de cinturas muito prevalentes no nosso estado, que é a distrofia de cinturas por deficiência da disferlina. Esses são os nossos maiores focos. Esse tipo que é mais incidente aqui na Paraíba, a senhora poderia explicar quais são as características dele? A distrofia de cintura tipo 2B ou distrofia de cinturas por deficiência de disferlina é uma doença genética autossômica recessiva. O que é que significa? Tem que vir um gene do pai e um da mãe para que a doença possa se desenvolver. Nosso primeiro paciente foi um paciente aqui do HU, cujos pais diziam que não eram parentes. E a gente achou estranho, porque é uma doença rara, como é que o pai mandou um gene e a mãe outro. Quando a gente começou a investigar isso tudo, o paciente era proveniente da cidade de São Mamede. Então, toda a equipe do HU, da neuroreabilitação, foi para São Mamede para tentar entender esse contexto. E o que descobrimos é que a prevalência dessa doença aqui no mundo é de 1 para cada 1 milhão. Lá em São Mamede, ela é 1 para cada 300 pessoas, mais ou menos. Né? E 1 para cada 300 pessoas que são normais tem um gene afetado, ou seja, pode passar o gene para o seu filho. No fim das contas, todo mundo é parente, né? Da cidade pequena, mas quando a gente vai olhar o cenário de doenças raras no nosso estado, todos nós somos parentes de uma forma ou de outra, né? Então temos uma das maiores prevalências de consanguinidade, né, de casamentos entre aparentados do país. Por isso que é um estado que tem uma alta incidência de doenças raras. Mas voltando à sua pergunta, essa é uma doença que começa a acontecer geralmente próximo aos 20 anos até os 25 anos, então entre os 15 e 25, porém pode acontecer um pouquinho antes e pode acontecer um pouquinho depois. Nessa doença as pessoas começam a ter uma fraqueza progressiva, lentamente progressiva. A gente chama de cinturas porque acomete a cintura pélvica e a cintura escapular. Então o paciente começa a andar como se estivesse se requebrando, com a dificuldade de subir escada, de subir rampa, da mesma forma que começa a ter uma dificuldade de levantar os braços, porque tem essa cintura escapular. Com o passar do tempo, então o paciente começa a ter uma dificuldade de andar e vai para a cadeira de rodas, e uma dificuldade para pegar peso e fazer algumas funções. Essas são as características principais da distrofia de cinturas. Tipo 2B, em geral a sobrevida é igual da população normal, porém com uma perda importante de sua funcionalidade. A senhora falou que São Mamede seria então a maior incidência. Desse padrão, desse subtipo. Isso. E que na Paraíba, por sermos um estado pequeno, formado por cidades bem pequenas e que existe uma relação parental muito próxima, muito próxima. Então a gente tem um alto índice de probabilidade de para doenças raras. Isso de todo tipo. Os mais variados. Durante a colonização dessas regiões, né, geralmente as pessoas vinham entrar, quando chegou aquela história dos novos cristãos, tudo, e foram procurando morar nos interiores, e esses interiores era muito difícil você se comunicar, sair do interior desse para ir para outra cidade, para vir para a capital. Então, pode perceber que os casamentos entre familiares são muito comuns no interior do estado. E isso permaneceu por muitos e muitos anos. Em 1950, tem um estudo em São Paulo, que eles saíram pegando os registros da igreja dos casamentos e perceberam que no Nordeste o casamento entre pessoas da mesma família era altíssimo o nível. Tem um estudo relativamente recente que, quando compara, mostra que a prevalência é ainda maior hoje em dia. Nossa. Porque no fim das contas todo mundo é parente, né? Se você for atrás, então enfim. Também a gente tem uma alta prevalência de colonização pelos judeus, que vieram como cristãos novos e tinha essa história de casar entre si. Mas para fugir lá da Europa,
né, que não podia, tinha que se transformar em novos cristãos, eles vieram e muita coisa da própria cultura deles foi se proliferando. Então, assim, a gente tem tem vários fatores que corroboram para esse casamento entre aparentados. Se você prestar atenção no nosso sertão, as famílias eram extremamente numerosas, né? Então, as pessoas tinham não sei quantos filhos. Como é que a medicina vê esse problema, que é um problema social, de comportamento, né? Como é que a medicina encara isso, sabendo que a prevalência, como a senhora falou aí, até aumentou, né? Na verdade, eu acho que não existe um olhar para isso. Não é meio que, por exemplo, nessa cidade, né? Quantos e quantos anos? Quando a gente começa a conversar, as pessoas fazem, mas em São Mamede é assim mesmo. Depois dos 30 anos, as pessoas ficam de cadeira de rodas. Como assim é assim mesmo? Então, assim, termina que as pessoas são acostumadas e acham que é assim mesmo. Faz parte do normal. Faz parte do normal, quando não é. E, assim, a gente tem começado aqui no HU a tentar escrever, a tentar publicar os nossos achados, porque a nossa realidade é completamente diferente da realidade do nosso Sudeste, né? O Sudeste brasileiro veio com desenvolvimento bem mais precoce, com um número de filhos bem menores, menos casamentos consanguíneos. Então, nossa realidade ela é muito diferente. O que no mundo é uma prevalência de 1 para 1 milhão, na nossa prevalência é 1 para cada 300 pessoas. É muito diferente. Então, assim, eu acho que tem que começar a ter esse estímulo e esse congresso vai ser de muita utilidade para que a gente consiga trocar essas experiências, porque muitas pessoas nem sabem. Era isso que ele perguntava, de que maneira, por exemplo, a gente vê que o problema está estabelecido. Tá. Não é? Muito difícil o que fazer. Então fica uma pergunta aí para... É uma questão de saúde pública. Nesse caso, de São Mamede em especial, o que foi que a gente fez? Né? A gente conseguiu, claro, a gente não consegue ter um acesso fácil a teste genético, mas eu entrei em contato com o pessoal da faculdade do ABC, em São Paulo, e eles nos forneceram o teste genético para isso. E aí a gente fez teste em 100 pessoas na cidade. Lá, a gente foi lá. Toda a equipe do HU se deslocou para São Mamede umas 3 ou 4 vezes para tentar fazer isso. Só que a gente dizia às pessoas, muita gente não queria ir, porque as pessoas achavam que a cidade era fruto de uma maldição. Dizem, não, é porque é amaldiçoado. Então muitas pessoas não quiseram nem fazer o teste genético, não tinham interesse, porque tinham medo da maldição, de descobrir que era amaldiçoado. E para a gente conseguir, eu liguei para o padre da cidade. O padre falava nas homilias, no horário da rádio, sobre o tema, convidando as pessoas. Então fizemos orientações, chamamos todo o pessoal da equipe de saúde da família, porque começa aí, nessa orientação, essa instrução, para virem aqui no HU. Fizemos várias discussões com eles, mostramos a realidade, tanto antes do início da pesquisa, quanto no fim. Chamamos a secretária de saúde do município, enfim. Isso foi feito quando, doutora? Eu acho que começou no fim de 2017 e a última foi 2017 até o fim de 2018. Até o final de 2018? Foi. Vocês têm uma pesquisa montada em relação a isso? Temos, que já finalizamos, estamos tentando inclusive publicar. Só que até isso é complicado, porque assim, muitas revistas falam, mas por que vou publicar uma coisa do interior da Paraíba? Então, assim, esse congresso vai ser muito bom, porque a gente Vocês vão apresentar isso no congresso? Vamos, vai ser uma das nossas mesas redondas. Me diga uma coisa, batendo mais em relação à questão da prevenção. Doutora, pelo que a senhora narrou aí, a coisa é muito difícil. Muito. Como fazer, se a rede já está tão intrincada, como fazer para... Eu digo assim, vamos dizer que o HU tenha esse serviço. Vai ser criado, né? Tem esse serviço como tem de vocês aí. Mas que tipo de ação pode se chegar na cidade para minimizar o estrago, vamos dizer assim, né? Já que existe uma rede parental já tão intrincada. Muito isso. Então, assim, a primeira coisa, porque assim, São Mamede é um exemplo, mas quando você vai para todo o interior, né? Então a gente tem, assim, inúmeras outras doenças, que eu acho que a primeira coisa é começar a perceber que isso não é o normal.
e começar a ter diagnóstico das doenças, porque cada doença tem uma transmissão genética diferente, tem uma forma diferente. Então eu acho que isso é a primeira coisa. Então essa união entre profissionais de saúde de um serviço terciário como aqui, como o HU, e, por exemplo, com a Secretaria de Saúde do Estado, eu acho que isso é essencial, porque a gente sozinho não consegue fazer muita coisa, a gente precisa de toda essa inter-relação. E aí o que fazer? Por exemplo, uma coisa de extrema importância numa cidade dessa é que a cidade seja acessível, né? E que não é realidade. A esperança de quem vive lá, um jovem e uma jovem que se conhecem na cidade, se apaixonam, querem casar. O futuro dessa pessoa, o medo que ela vai ter de ser... Aí tem que passar isso pelo aconselhamento genético. O ideal é que esse casal converse, porque não é que eles não podem casar, eles têm que casar, mas tem que ter a consciência, né? Tem que ter a consciência dos filhos, né? E aí, por exemplo, em se tratando no início dos primeiros sintomas, porque existe a reabilitação, tem as orientações da fisioterapia para aumentar a sobrevida dessas pessoas, reduzir o nível de infecção, a terapia ocupacional, tem as órteses para evitar deformidade, a gente viu muita gente com deformidade. Então, as deformidades, elas podem ser preveníveis, né? Essas pessoas têm um potencial intelectual muito bom, então pode tentar adaptar a profissão para que eles sejam funcionalmente ativos por longo tempo e não fiquem restritos ao ambiente. Porque, na verdade, a grande parte dos pacientes que têm uma limitação motora, a restrição é muito relacionada ao ambiente que ele vive, né? Então, assim, é muito complexo. Eu digo assim, mas pessoas que são aparentemente normais, vamos dizer, que não tem nenhum problema, moram lá, mas querem, por exemplo, se casar, se conhecem e tal. Eu falo assim, eu estou me colocando como se eu estivesse morando lá e tivesse uma pessoa com quem eu quisesse casar e ter filhos. Como lidar com isso? Como é que a medicina já viu? Como vocês já viram essa perspectiva dessas pessoas? Essas pessoas... É muito difícil, né? Então, por isso a gente até conversou com psicólogos da cidade, porque precisa desse apoio. A chance entre dois normais, que são os heterozigotos, de ter um filho afetado é de 25%. Então, é alta, bem alta, né? Se a gente pega dois heterozigotos na cidade. Em relação ao tratamento curativo, não existe atualmente, mas existe muito estudo. Inclusive, tem chegado no Brasil muito tratamento curativo de doença rara. E o da disferlina é um dos que está em estudo, mas não tem nada assim prestes a entrar no... E o que eu estava falando é muito complexo, porque assim, envolve um assistente social, envolve o psicólogo, envolve os físio, o fono, porque assim, dentro dessa cidade... É muito difícil a para cada 300 pessoas normais carregam o gene afetado, então é uma chance alta, né? De duas pessoas heterozigotas se cruzarem. Então, assim, a gente até falava na época que a tendência é só aumentar a quantidade de casos, né? E a gente até brincava, o pessoal viajar para casar com pessoas de outra. Mas óbvio que a realidade é casar com quem está próximo, né? É uma brincadeira. Mas enfim, é difícil, não é fácil. E para isso deve existir políticas públicas voltadas para isso, né? Há 2 anos a gente criou uma associação de doenças neuromusculares, a DOEMOS, com uma intenção até de divulgar. Então a gente divulga, a gente tenta fazer eventos. Isso, o grupo lá da neurologia? Foi. A história é breve. Criamos esse grupo da neuroreabilitação, que é um grupo que vê doenças neuromusculares raras, com equipe interdisciplinar. Um projeto muito bonito. E aí, só que a gente chegou num determinado ponto que a gente não conseguia mais avançar. Por exemplo, nosso paciente começava a perder a capacidade de respirar. E a gente fazia as solicitações de aparelho e não chegava. E a gente começou a ver nossos pacientes morrerem. A gente tentava cadeira de rodas e não chegava. E aí foi surgindo no grupo a vontade de tentar fazer mais, porque a gente achava que nossos pacientes mereciam mais, apesar de todo o grupo se doar muito. E foi quando surgiu a DOEMOS, que é a Associação de Doenças Neuromusculares da Paraíba. Então, assim, não entendíamos nada de associação. Convidamos colegas advogados para nos ajudar. Um colega ofereceu, que é o MMD Office, o espaço dele de escritório para ser a nossa sede. Outro colega resolveu ser nosso contador. Voluntário, né?
Exato, e nos unimos. E assim, a gente tem conseguido fazer um trabalho bem legal, inclusive aqui no HU, porque antes nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é outra doença que vai ser falada, e ficava internada aqui no HU. Teve um que ficou internado 5 anos, 9 meses, 12 meses. Atualmente nossos internamentos no HU são de 3 dias, 4 dias, porque a gente treina essa família, a gente faz campanha para tentar conseguir os aparelhos, até quando receba do estado, do município, seja lá de onde for. Então, enfim, é aquela coisa, eu acho que quem mora na Paraíba, todo mundo tem um pouquinho de dever, de tentar fazer alguma coisa, porque pode acontecer com nós mesmos, né? Então, assim, se cada um faz um pouquinho, porque eu acho que às vezes a gente espera muito, assim, só dos políticos, eu acho que é importante, mas eu acho que temos que ter um papel social. A Doemos surgiu como essa vontade de tentar fazer alguma coisa a mais por essas pessoas. Então, vai falar um pouco da AME também, né? Vamos. E eu tomei conhecimento recentemente, porque a neurologista é a médica da minha filha, né? Eu tenho uma filha com Tay-Sachs. Certo. E a doutora Vanessa Vanderlinde. Vanessa, é ótimo. Conseguiu colocar uma criança de Recife, um estudo nos Estados Unidos, numa terapia gênica. Isso. Né? E desse estudo, né, foi desenvolvido um medicamento, que ficou conhecido aqui como o medicamento mais caro do mundo. Isso. Né? Eu queria entender, e que pouca gente sabe, são 2 tipos de tratamentos diferenciados, né? Porque esse medicamento que foi desenvolvido só foi possível porque o diagnóstico ainda foi no ventre da mãe, né? E o Spinraza já é para um tratamento com AME também, mas já com uma certa idade, né? E os dois... Né? Na verdade é o seguinte, na miotrofia espinhal, você deixa de produzir uma proteína, o SMN, que é responsável por dar força muscular. E aí o Inspirasa, ele faz com que aumente a produção do SMN. Então, quanto antes você descobrir a doença, então você pode começar o tratamento com Inspirasa, certo? Inclusive, atualmente, o Ministério da Saúde até liberou para tipo 1, chega rápido. Ligaram até do CDMEX um dia desse para mim, dizendo, a gente tem droga, não tem mais tipo 1, não? Tem, mas enfim. E esse tratamento no Inspirasa, você tem que fazer um tratamento de manutenção. Porque se você parar de usar a droga, a doença volta. Então, qual é a função? Ela não cura. Ele aumenta a produção desse SMN, e aí o paciente que, por exemplo, estava sem conseguir sustentar a cabeça, começa a ir conseguindo, porém ele não atinge os marcos do desenvolvimento como os pacientes, uma pessoa normal. Mas ele consegue alcançar muito mais coisa do que fazia antes. Então, vou lhe dar um exemplo. A gente tem uma paciente aqui no HU, cadeirante, já desde os 12 anos, o paciente tem 25 anos. O paciente ficava deitado de barriga para baixo e não conseguia se mexer. Ela está usando Inspirasa, está no primeiro ano do tratamento, mas ela já fica de 4 e dá uma passada. Ela não mexia nada das pernas, ela chuta as pernas, ela movimenta. Não tossia, voltou a tossir. Então, assim, a cada estágio que o paciente toma, ele vai ter uma resposta diferente. Os estágios que estão mais em evidência para o Ministério da Saúde é esse tipo 1, que acontece nos primeiros 6 meses, porque são crianças que morrem aos 2 anos de idade, em geral. Então, esses são os que têm dado. Qual é a diferença dessa outra terapia, que é a mais cara do mundo? É uma terapia gênica. Segundo o estudo, é um tratamento curativo, porém, não existe 10 anos que existe essa droga. Então, assim, eu digo que a grande esperança é que seja curativa. A grande esperança é que seja curativa, mas o tempo vai dizer muita coisa também, ainda, né? Acredito nisso. Essa paciente de Vanessa Vanderlinde que você viu, a mãe tem uma filha com amiotrofia espinhal. E a mãe engravidou de novo. Quando a mãe engravidou de novo, aí Vanessa disse, tem chance de vir outra paciente com AME, que é aquela história de probabilidade. E aí ela engravidou. E aí ela disse, assim que o bebê nascer, vamos fazer o teste? Então, bebê normal, sem qualquer alteração. A gente não sabia o tipo de amiotrofia espinhal que ia desenvolver. Porque podia desenvolver nos primeiros 6 meses, mas tem forma que se desenvolve depois dos 2 anos, por exemplo. Então, aí ela demorou ainda quase umas 2 semanas para ligar para a Vanessa para dizer que a menina nasceu. A Vanessa, meu Deus do céu, vamos fazer o teste.
E aí, quando fez o teste, a menina tinha AME. Como era uma criança assintomática, sem ter desenvolvido nada, era excelente para fazer uma terapia gênica. Foi aí que eles tinham conhecido nos Estados Unidos, igual até com uma criança. Mas isso só foi possível porque já tinha uma filha, né, antes, tinha um contato com o neurologista que já tinha arranjado o teste genético e aí fez, e a menina tá, até onde eu sei, tá ótima. Mas é isso, será que ela ia, se ela tivesse sem o remédio agora, ela já ia ter dado sinal? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes uma coisa dessa aí a mídia faz, olha, ninguém desenvolve nada, fica, né? Mas pega uma criança da melhor forma possível. Será que se fosse no Inspirasa devia ser ótimo também a resposta, né? Que é ele começar a produzir a proteína, o SMN, mas assim, é muito difícil acontecer uma situação perfeita dessa. Mas enfim, espero que realmente venha essa ampola, é uma ampola na veia, estava por 5 milhões, eu não sei se é esse o valor ainda. São 9 milhões na matéria. Na matéria saiu 9, mas no negócio que eu acho que é da Novartis, eu tinha olhado, eles diziam que era 5 milhões, mas enfim, não sei. E disse que assim, é bem complicado, porque pode dar, como é terapia gênica, pode dar reação também na pessoa e pode não valer. É uma ampola e diz que tem que ser uma temperatura super baixa. Então, assim, a forma que você vende a administração, tudo pode perder. Imagina você com uma ampolazinha ali de 5 milhões, que vai aplicar esse negócio, né? Então, assim, a manter essa temperatura certinha é um contexto. Muito complicado. É difícil. Mas, assim, enfim, eu acho que está começando a chegar drogas novas no Brasil, né? Essa história do Inspirasa mesmo, há uns 3 anos... 3, 4 no máximo, eu estava em Lyon, num congresso, falaram do Inspirasa. Eu saí de lá dizendo ao meu marido, eu disse, rapaz, tem uma droga que tá para entrar, mas eu acho que não chega uma coisa boa dessa no Brasil nem tão cedo, vê. 1 ano e meio depois chegou o Inspirasa no Brasil. Então, assim, a gente tá numa nova era, né? Eu acho que não existe mais isso de, sei lá, ter um tratamento bom só na Europa, só nos Estados Unidos. O mundo está globalizado e isso é maravilhoso. Ao menos nisso, acho que a globalização trouxe. Trouxe de bom. Mas eu lembro que nesse congresso, eu já tinha começado a ver os resultados da pesquisa, eu saí triste. Porque assim, eu achei bem legal, mas eu saí triste pensando nos nossos pacientes com AME que não iam ter acesso. Eu disse, rapaz, estou tão triste, porque os pacientes daqui vão ter acesso a essa droga. E os nossos pacientes daqui que chega uma coisa dessa. E chegou, né? Então, assim, minha tristeza foi em vão, acho que, né? Mas, enfim, eu acho que estamos numa nova era e espero que melhore para várias outras doenças também. Acho que a tendência é essa.